Sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Diego Eduardo, sou bolsista do PET de Ciências Sociais da Universidade Federal do Ceará e hoje daremos início a uma série de podcasts de preparação para o mestrado em Sociologia da UFC. Os podcasts, de modo geral, abordarão as obras presentes no edital de seleção para o mestrado e darão ênfase nos principais aspectos de discussões presentes nos textos selecionados. Cada podcast será elaborado por um ou mais bolsistas aqui do PET e estará disponível tanto em uma plataforma de áudio quanto aqui no YouTube. Desde já, eu convido a todos para ficar à vontade e deixar comentários em cada apresentação, inclusive dúvidas em relação aos textos trabalhados. Nós vamos responder o mais rápido possível. Abrindo nossa série de podcasts, hoje discutiremos os principais aspectos da obra As Formas Elementares da Vida Religiosa, de Emile Durkheim, dando ênfase na introdução e na conclusão do texto, visto que esses dois capítulos são os cobrados no edital e também são os maiores capítulos do livro, principalmente a conclusão. Agora sim, partindo para o início aqui da nossa apresentação do texto, eu quero chamar a atenção para uma coisa muito importante, que é o fato de que, para muitos intérpretes do Durkheim, As Formas Elementares da Vida Religiosa, que foi o seu último livro publicado em vida, consolida o movimento de transição da perspectiva do autor. Como assim? Isso quer dizer que, de certa forma, o Durkheim se desliga nesse momento da sua abordagem mais racionalista e positivista, que está bem claro da divisão do trabalho social, e passa a se debruçar em aspectos mais simbólicos da vida social, mais especificamente, aqui nesse caso, da vida religiosa. Para exemplificar essa transição, a gente pode retomar algumas palavras ditas por Talcott Parsons e Steve Lukes, por exemplo, que dizem que em As Formas Elementares da Vida Religiosa, o Durkheim vai expressar traços intelectuais muito mais ligados ao idealismo e ao culturalismo, por exemplo, dessa forma deixando claro a sua desconexão com muitos de seus ideais traçados tanto em da divisão do trabalho social, quanto em as regras do método sociológico. Esse é um primeiro ponto importante de se destacar. A forma como o Durkheim muda sua abordagem. Essa mudança, é possível ressaltar aqui, ela não é total. Então o Durkheim ele vai trazer muitos desses traços ainda aqui em As Formas Elementares da Vida Religiosa, como a gente vai ver mais na frente. Mas agora partindo para uma primeira prerrogativa do texto, a gente pode trazer a definição do objeto ou do fenômeno de estudo que o Durkheim toma aqui nesse livro. E isso vai ficar claro logo nas páginas iniciais do texto. O Durkheim vai enfatizar que sua busca essencial é entender a natureza religiosa do homem. Isso é ponto fundamental aqui no texto. A definição do que se vai estudar e do que se pretende explicar. E para traçar essa explicação para esse fenômeno, o Durkheim vai tomar como preceito partir da religião que ele considera mais primitiva e mais simples conhecida em sua época, que no caso vai ser o totemismo australiano. E a escolha desse grupo em especial vai se basear em dois princípios fundamentais. O primeiro, como eu já falei, diz respeito ao fato de esta religião pertencer a uma sociedade simples. E quando eu falo de sociedade simples, essa sociedade simples tem o mesmo viés lá da sociedade simples em que o Durkheim fala da divisão do trabalho social. Ou seja, não se trata de uma sociedade melhor ou pior do que as outras. Se trata apenas de uma sociedade simples, sem nenhum tipo de juízo de valor aplicado. Já o segundo princípio fundamental em que o Durkheim vai se basear nesse livro diz respeito à possibilidade de explicar aquela religião sem fazer intervir nenhum elemento de religião anterior. Isso, em outras palavras, quer dizer que o Durkheim pretende partir de uma religião que para ele é elementar, ou seja, sofreu poucas transformações sociais, afinal faz parte de uma sociedade simples, e por isso explicá-las será possível porque ela teve poucas transformações ao longo de sua história. Ela se trata, por assim dizer, da forma mais elementar da religião. O autor vai destacar ainda que as religiões primitivas possuem visíveis marcas de suas origens, e visto que possuem tais marcas, sobretudo as marcas de representações fundamentais e das atitudes rituais, e de que todas as religiões podem ser comparadas, pois todas possuem elementos comuns,
ele vai entender que perceber os fenômenos que possibilitam as religiões primitivas serem possíveis significaria em uma possibilidade de generalização da natureza religiosa do homem. Para resumir em poucas palavras o que eu acabei de dizer e para deixar mais claro, o Durkheim ele vai passar a estudar uma religião que para ele é de uma sociedade mais simples e ele vai generalizar os resultados desse estudo para outras religiões. Em outras palavras, para todas as religiões. Porque para o próprio Durkheim, as religiões têm muitos traços em comum, se não todos, e isso faz possível se generalizar. Há, no entanto, uma grande observação necessária a ser feita aqui. O objetivo do Durkheim não é descobrir onde a religião começa. Afinal, como apontado pelo próprio autor, todas as instituições humanas não começam em parte alguma. O que se trata, portanto, e olha só que interessante e que importante de se destacar esse trecho, o que se trata é de discernir as causas sempre presentes que dependem as formas mais essenciais do pensamento e da prática religiosa. Isso é muito importante. Trata-se do objetivo central do Durkheim. Repetindo, discernir as causas sempre presentes de que dependem as formas mais essenciais do pensamento e da prática religiosa. A partir disso, e ainda na introdução, o Durkheim vai apresentar uma conclusão prévia para essa questão, ou seja, a de que a religião é uma coisa eminentemente social, o que fica claro na seguinte passagem do texto. Abre aspas. As representações religiosas são representações coletivas, que exprimem realidades coletivas. Os ritos são maneiras de agir que só surgem no interior de grupos coordenados e se destinam a suscitar, manter ou refazer alguns estados mentais desses grupos. Fecha aspas. O estudo das religiões primitivas vai quebrar a ideia de Deus como elemento central para a formação da mentalidade religiosa e vai colocar em evidência, por sua vez, o culto como principal mecanismo formador da religião. Em palavras mais concisas, podemos dizer que toda a vida religiosa pressupõe o culto, e seu papel não é de simplesmente ser um sistema de signos pelos quais a fé se traduz exteriormente. Ele é o conjunto dos meios pelos quais ela se cria e se recria periodicamente. É a sociedade que o eleva acima de si mesmo. Outra ideia desconstruída pelo Durkheim reside na individualidade da crença. Para o autor, a religião não pode ser definida apenas pela crença individual, e coloca a religião como dependente da comunidade sagrada, que liga os crentes em uma mesma fé e em um mesmo culto. Em outras palavras, em uma mesma igreja. A ideia de sociedade, portanto, é a alma da religião, refletindo todos os seus aspectos, mesmo aqueles mais vulgares e repulsivos. Para Durkheim, essa essência da religião está na distinção da realidade em duas outras realidades distintas, a esfera sagrada e a esfera profana, o que fica claro no seguinte trecho do texto. Abre aspas. Todas as crenças religiosas conhecidas, sejam elas simples ou complexas, apresentam o mesmo caráter comum, supõem uma classificação das coisas, reais ou ideais, e que os homens representam em duas classes ou gêneros opostos, designados geralmente por dois termos distintos que as palavras sagrado e profano traduzem bastante bem. Fecha aspas. A esfera do sagrado, portanto, é construída a partir de um conjunto de coisas, de crenças e de ritos que formam certa unidade que podemos chamar de religião. A esfera do profano, por sua vez, tem o oposto disso. Pode ser resumida às atividades cotidianas, que estão fora da esfera religiosa. Dentro da sociedade estudada, ou seja, do totemismo, o Durkheim vai destacar que o totem, enquanto símbolo identificador do grupo, era representado em diversos objetos que passavam a ser considerados sagrados. Dessa forma, diante dele, ou seja, diante do totem, ou dos objetos considerados sagrados, os indivíduos tinham que adotar comportamentos religiosos, ou ritos. O Durkheim destacou ainda que estes ritos poderiam ser tanto ritos negativos, ou seja, ritos relacionados às proibições, como também ritos positivos, ou seja, ritos relacionados a deveres religiosos. Disso se entende que a esfera religiosa do sagrado se estende para diversos aspectos da vida cotidiana dos indivíduos,
afetando diretamente sua vida e sociedade. Ainda associado à religião, dentro da obra, o Durkheim também promove uma importante discussão acerca da teoria sociológica do conhecimento. Isso vai ficar claro principalmente na conclusão do texto. De forma geral, o Durkheim vai entender que a religião, enquanto instituição humana mais primitiva, molda tanto a ciência como outras formas de conhecimento. De modo geral, o Durkheim vai sustentar a tese de que classificamos os seres do universo porque temos o exemplo das sociedades. Esta tese foi elaborada junto com Marcel Mauss e fica claro em As Formas Elementares da Vida Religiosa quando Durkheim demonstra que o totemismo, como em qualquer outra religião, todos os seres eram classificados, ou na esfera sagrada ou na esfera profana. Dessa forma, a religião forneceu ao homem critérios para que ele formulasse classificações e ordenamentos para as coisas do mundo. Tal movimento de categorização tem origem na religião. Em outras palavras, tem origem na sociedade, visto que a religião faz parte da sociedade, e visto que ambas as coisas estão intimamente relacionadas e são dependentes. O resultado final desse movimento foi a construção das primeiras explicações do universo, aplicando as categorias do mundo religioso no mundo natural. A discussão traçada por Durkheim acerca do conhecimento tinha como objetivo superar o dualismo entre empirismo, que entende o conhecimento apenas com base na experiência, e o racionalismo, que entende o conhecimento com ideias inatas do indivíduo. Ao fazer isso, o Durkheim entende que a vida coletiva também é responsável pela origem das formas de conhecimento humano. Algumas conclusões a que podemos chegar da obra, portanto, é de que Durkheim, apesar de se desconectar de sua postura muito mais positivista ao dar lugar às discussões sobre símbolos e representações, mantém sua postura fundamental, que foi expressa em A Divisão do Trabalho Social e as Regras do Método Sociológico, ou seja, de que a sociedade explica o indivíduo ao demonstrar que a religião tem um caráter essencialmente social e só se sustenta a partir disso. Logo, ao se pensar na ideia de mudança de paradigma de Durkheim, é importantíssimo se ter em mente de que ela não foi total. O autor conserva muitas de suas características clássicas, sobretudo do ponto de vista metodológico. Além disso, ao estudar uma sociedade considerada por ele como simples, chama atenção para a possibilidade de generalizar os resultados obtidos do estudo do totemismo para todas as outras religiões. Por fim, e não menos importante, Durkheim promove uma importantíssima discussão da sociologia do conhecimento, dando possibilidade para se superar o dualismo entre empirismo e racionalismo, argumentando de que é na religião onde se encontram as primeiras representações e explicações do mundo natural, que por sua vez são promovidas a partir da esfera do sagrado e do profano. É sempre importante se ter em mente que as formas elementares da vida religiosa não se trata apenas de uma discussão sobre a religião em si. Para muitos teóricos, a discussão feita por Durkheim sobre sociologia do conhecimento é ponto fundamental da obra, visto que seu resultado, em momentos posteriores, foi de grande importância para as bases do próprio conhecimento científico na modernidade. Eu chego então ao fim desse primeiro podcast, fico por aqui e espero que tenha sido enriquecedor para vocês. Não deixe de nos acompanhar aqui no YouTube, em nossa plataforma de áudio e em nossas redes sociais para ficar por dentro dos demais episódios da nossa série de podcasts. Eu aguardo aqui no YouTube comentários e dúvidas de vocês e até mais.